alegria e gratidão a gente está aqui hoje para falar de um assunto muito atual e delicado, o câncer de mama. Então, nesse mês da conscientização do câncer de mama, nós gostaríamos de estar trazendo para vocês um pouco de atualização e conhecimento. Então, a gente está com muita alegria recebendo a doutora Ana Carolina de Gouveia, a fisioterapeuta e mentora da oncologia do Centro de Reabilitação, no nosso programa de reabilitação Letícia Salgado César, para falar um pouquinho sobre essas novidades, principalmente de quanto o trabalho multidisciplinar, a fisioterapia e a atividade física podem contribuir e ajudar nos tratamentos oncológicos, sobretudo do câncer de mama. Letícia, o câncer de mama a gente tem estudado bastante, né, e a gente tem visto que é um dos tipos de câncer mais comum, mas também que tem mais chances de cura, né? E dentro da oncologia aqui do Centro de Reabilitação é também o que a gente mais atende. Poderia nos contar um pouquinho de como a oncologia, a fisioterapia oncológica passou a ser parte do Centro de Reabilitação? Posso, claro, prazer. Na verdade, tudo começou após o meu tratamento, né? Eu recebi o diagnóstico de câncer de mama e aí eu fiz a cirurgia, passei pela doutora Ana Carolina, conheci essa pessoa magnífica. E aí eu fui buscar dentro da fisioterapia, porque é uma área que eu amo muito e eu queria achar alguma coisa que eu pudesse fazer para ajudar. E então esse processo de afastamento de trabalho eu usei para estudar, né? E descobri um universo novo de pesquisas recentes, né? Até mesmo fora do Brasil. E decidi que eu ia fazê-las comigo, né? Porque eu falei, se tem as pesquisas comprovando é porque funciona. Então eu fiz, né? Obtive sucesso, tivemos sucesso. E aí, quando eu voltei, pedi para a doutora Ana, falei para ela, eu tô ótima, deixa eu voltar a trabalhar, né? Aí eu falei para ela, eu prometo que eu vou criar um programa para ajudar mais mulheres, para ajudar mais pessoas, né? E aí surgiu até a nossa parceria, a ideia, depois vim conversar com a Vivi, que é a nossa supervisora, que fala com a dona Silvia, e aí a gente montou o trabalho. E a gente viu que cada vez mais essa parceria médico, terapeuta e profissionais da saúde tem trazido benefícios, né, doutora? E assim, tem ajudado, e a gente vê que cada vez mais realmente essa união e principalmente o acolhimento, a gente percebe, porque antes quando a mulher recebe um diagnóstico de câncer de mama, a primeira sensação, pelo menos que elas nos relatam, é a gente dar uma sentença, né? Então assim, ou a luta para buscar superar aquele medo inicial e sim para buscar superar e buscar a vida, né? Então, a Letícia vai fazer algumas perguntas para a senhora. Doutora Ana, a senhora podia explicar para a gente, para o pessoal de casa, o que a oncogenética pode fazer para uma pessoa após o diagnóstico do câncer de mama? Posso. Primeiro eu queria dar parabéns para vocês pelo programa. Assim, tem muitos pacientes que acompanham com vocês e é visível, notável o impacto que vocês têm no cuidado com essas pacientes. Então, primeiramente, parabéns. E em relação à oncogenética, o que a gente faz na oncogenética na verdade? A gente sabe que até 10-15% dos casos de câncer de mama, eles estão relacionados com alterações genéticas que são herdadas dos nossos pais e que tornam esses indivíduos mais suscetíveis à formação de tumores. Em câncer de mama especialmente, é onde a gente mais desenvolveu a oncogenética. E existem, por exemplo, genes, como ficou famosa a história da Angelina Jolie, do BRCA1, que se a mulher nasce com aquela alteração genética, ela tem um risco de até 80% ao longo da vida de ter câncer de mama. A população em geral tem um risco de 12%, né? Essa mulher passa a ter 80%. Ela passa a ter câncer numa idade jovem, ainda antes dos 30 anos. Então, quando a gente identifica que alguém é portador de uma alteração genética, a gente tem uma oportunidade incrível de prevenção. Porque se essa mulher for cuidada diferente da população, então ela precisa de mais exames, ela precisa iniciar exames mais
nova, os exames precisam ser mais precisos, mais frequentes. Isso não faz sentido para a população em geral, não justifica, mas para essa mulher isso justifica. E aí a gente consegue fazer um diagnóstico precoce e aumentar as chances de cura, né? E se eu identifico numa mulher que teve câncer de mama uma alteração genética, eu posso testar toda a família da mulher e identificar na família outras pessoas que tenham risco antes mesmo de desenvolver a doença e oferecer para esses familiares, né, homens e mulheres, estratégias de prevenção mais eficazes. Então, a oncogenética é, na verdade, uma ferramenta de prevenção personalizada, vamos dizer assim, de acordo com o seu risco genético, eu vou traçar um programa de prevenção. Obrigada. E aí, já puxando um gancho da oncogenética, muitas pessoas não conhecem ou podem não conhecer, né, os exames Prosigna e o Oncotype. Você não poderia falar assim rapidamente para o pessoal o que significa? Esses exames, né, hoje a gente tem mais alguns ainda no mercado. A gente tem um outro que chama MamaPrint, EndoPredict. Todos eles também fazem uma avaliação genética, mas diferente da que eu falei, diferente a oncogenética, a gente faz testes de sangue e saliva e a gente identifica alterações genéticas que a gente nasceu com elas e a gente vai viver a vida toda com elas. Esses exames, eles são feitos no tumor. Eles identificam as alterações genéticas do tumor e conseguem dizer com mais precisão se aquele tumor é grave e precisa de quimioterapia ou se eu posso eventualmente tratar aquela paciente só com hormonioterapia. Eles não estão indicados para todos os casos, muitos casos apenas pelas características, por exemplo, do tamanho do tumor e da biologia que a gente vê na patologia normal, eu já consigo definir o melhor tratamento. Mas para casos em que fica dúvida, o uso destes exames proporcionou, alguns estudos mostraram, redução de até 70% do uso de quimioterapia. Então, para a maioria dos casos em que eu fico na dúvida, o oncologista acaba fazendo a quimioterapia. Claro, pela preocupação do câncer voltar, o risco é alto, a gente acaba pesando a mão, a gente brinca. E essas ferramentas genéticas, elas permitem identificar aquele tumor que mesmo que os dados iniciais sejam duvidosos, que eu tenho segurança para tratar sem químio. E com isso evitar um tratamento que tem muitos efeitos colaterais, né, muitas dificuldades para a paciente. Queria fazer só um adendo que eu fui uma das beneficiadas, né? A doutora Ana Carolina me indicou, eu fiz o exame e não precisei fazer aquilo, né? Sim. Doutora Ana, as pacientes que passam por quimioterapia ou por radioterapia, o que elas podem sentir? Brevemente, assim, você poderia explanar um pouquinho a diferença de um tratamento para o outro? A quimioterapia, ela tem efeitos mais generalizados, né? Então, como é uma medicação, na maioria das vezes injetável, ela vai circular por todo o seu corpo, ela vai dar efeitos mais generalizados. Então, a gente vai ter, tradicionalmente, para a maioria das quimioterapias para câncer de mama, alopécia, né? Que é a perda dos cabelos. A gente vai ter alguns efeitos como náusea e vômito, que hoje a gente já tem bastante medicação para controlar, mas ainda acontece. E a gente vai ter um efeito colateral que é o mais preocupante para nós médicos, que é a queda da imunidade. Então, se essas pacientes fazem febre, elas têm que ser imediatamente direcionadas ao pronto-socorro, porque o risco de uma infecção generalizada grave é muito maior do que no paciente normal. E existe um efeito colateral muito frequente, para o qual a gente não tem remédio, vamos dizer assim. A gente tem um outro remédio, que é o trabalho de vocês, que é a fadiga e a astenia. Então, as pacientes sentem muita fadiga, muita astenia, e a gente não tem uma medicação que resolva. A radioterapia, por outro lado, ela vai ter efeitos muito mais localizados. Então, a paciente pode sofrer como se fosse uma queimadura na pele. Dependendo da região onde ela faz radioterapia, isso pode dar irritação vaginal, irritação gástrica, mas isso não para câncer de mama, né? A longo prazo podem ter algumas alterações cardíacas e pulmonares, mas isso é incomum. E a paciente pode ter astenia também. O cansaço da quimioterapia é menos frequente, mas pode acontecer com a radioterapia. Doutora Ana, a gente sabe também que tem alguns estudos, poucos, né, mas ainda tem sobre a acupuntura para amenizar um pouquinho esses sintomas, né, ou esse mal-estar. Você acredita nesses efeitos? Gosta desse trabalho? Acho que a acupuntura hoje não é mais uma questão de a gente acreditar ou não acreditar. A acupuntura, a gente tem evidência científica que melhora.
Então hoje, se a gente olhar o guideline da Sociedade Americana de Oncologia, especialmente para câncer de mama, existe um guideline de medicina integrativa, que a gente chama, que a gente até tem uma profissional na clínica especializada nisso, que é a utilização racional dessas práticas complementares para melhorar os efeitos colaterais, para ajudar em uma série de coisas. Então, a acupuntura não é mais se eu acredito ou não acredito, existe evidência científica que ela funciona. Eu posso falar que eu gosto ou que eu não gosto, mas acreditar ou não acreditar, não. E a gente tem muito resultado com a acupuntura para controle de náusea e vômito, para fadiga e depois numa fase posterior à quimioterapia, para as pacientes que têm muita artralgia, né, dor articular por conta do uso dos medicamentos hormonais, a acupuntura também é excelente. Então sim, ela é uma ferramenta muito útil que a gente deve lançar a mão e que hoje a recomendação da Sociedade Americana de Oncologia é que essas práticas integrativas façam parte do cuidado de toda mulher com câncer de mama. Doutora Ana, a gente percebe na prática que uma grande parte das mulheres, assim como eu, né, no tratamento do controle, né, fazem uso do tamoxifeno, né? Uhum. Qual que é a diferença do tamoxifeno para alguns outros tratamentos de hormonioterapia? Tá. O tamoxifeno acho que é a medicação alvo, vamos dizer assim, mais antiga da oncologia. O tamoxifeno é um remédio bem antigo, acho que ele é anterior à década de 70. E ele é um medicamento, apesar de a gente usa antigo como um pejorativo, na verdade o tamoxifeno é pelo contrário, assim, ele é uma das medicações que mais teve impacto no câncer de mama. Ele reduz em até 50% a chance do câncer de mama voltar. E por que ele é tão largamente utilizado? Primeiro, porque ele é uma medicação utilizada há muitos anos, ele é anterior às nossas novas drogas. E o tamoxifeno, ele funciona tanto na mulher na pré-menopausa, quanto na mulher na pós-menopausa. Os demais medicamentos, letrozol, anastrozol, exemestano, fulvestrant, que são posteriores, eles só funcionam na mulher na pós-menopausa. Então, por isso, o tamoxifeno ele é mais amplamente utilizado, vamos dizer assim. Então, eu posso utilizar na mulher na pós-menopausa tanto um quanto o outro. E na pré-menopausa somente o tamoxifeno tem ação. Então, por isso que ele é tão utilizado. E aí, aproveitando essa pergunta, muitas mulheres também se queixam de alguns sintomas que a gente gostaria de esclarecer se está relacionado ao uso do tamoxifeno, que às vezes é quebra de cabelo, de unha, né, ressecamento de pele, ganho de peso. Isso pode estar ligado ao uso do tamoxifeno? Infelizmente, eu falo para meus pacientes, não posso mentir para vocês. Falo, eu sou culpada disso. Sim, porque o que acontece, o tamoxifeno, ele vai... por que também ele é tão utilizado, né? Qualquer inibidor de aromatase. Qualquer hormonioterapia, seja os inibidores de aromatase ou tamoxifeno. Porque 70% dos casos de câncer de mama são de um subtipo especial, que câncer de mama, eu falo isso para todos os meus pacientes, não é uma doença única, existem diferentes tipos de câncer de mama e diferentes tratamentos. Mas 70% deles são sensíveis à ação dos hormônios femininos, eles são alimentados pelos hormônios femininos. Então, quando eu uso o bloqueio hormonal, eu impeço que o alimento daquele câncer chegue até ele. Porém, os hormônios femininos também são alimento para as nossas células normais, para muitas outras funções. Então, eu acabo sofrendo um pouco com essa deprivação. Né? Então, o estrógeno e a progesterona, eles têm uma ação importante na pele, no cabelo, né? A gente vai envelhecendo, a gente vai sentindo isso naturalmente. Então, eles intensificam esses sintomas da menopausa. E aí, a gente não pode repor hormônio. Então, a gente tem que tentar lidar com isso de outras formas, né? Então, se o paciente tem muito fogacho, calorão, a gente pode usar acupuntura, a gente tem medicação, prática de atividade física. Para a pele e para o cabelo, a gente tenta usar hidratante, enfim, a gente tenta burlar ali o que o tamoxifeno está fazendo sem necessidade de utilização de hormônio, que é o que o câncer precisa para crescer. Você comentou que é largamente utilizado na pré-menopausa e na pós. E na menopausa? E uma paciente que está na fase da menopausa? Durante o período, é que a gente a menopausa, o termo técnico pra gente é a data que parou a menstruação. Então essa é a menopausa. O que está antes é pré, o que está depois é pós. Entendeu? Então assim, a mulher que está em menopausa, a gente chama de pós-menopausa. Então, a mulher que parou de menstruar, ela pode sim usar o tamoxifeno. Ele funciona, mas a gente costuma, daí em algum momento, mudar para outra medicação. Entendi. Só que ele funciona na mulher da menopausa. Diferente na pré-menopausa, se eu utilizar anastrozol ou letrozol, ele estimula a produção de hormônio.
não é só que ele não funciona, ele faz o efeito contrário, entendeu? Então não é seguro. Por isso que a gente não pode usar Entendi. Eu só quis esclarecer porque às vezes as pessoas acham que pós-menopausa tem uns anos após o início da menopausa, né? A gente chama de perimenopausa aquele período meio indefinido, que começa a atrasar os ciclos menstruais, você sabe que a mulher está entrando. E a menopausa, que o público leigo chama, é o que a gente considera pós-menopausa. Acabaram os ciclos menstruais definitivamente, a mulher entrou no período pós-menopausa. Obrigada. Aí pra gente encerrar então, a senhora, em que momento você acha que a fisioterapia é essencial nesse conjunto de tratamento para o paciente com câncer de mama? Eu acho que a fisioterapia é essencial desde o começo, na verdade. Quando a gente pode, né, tem a possibilidade. Agora na pandemia a gente teve uma diminuição muito grande, os pacientes ficaram muito receosos de saírem, de se locomoverem, de encontrarem outras pacientes. Mas idealmente a gente tenta, e a gente agora está até tentando estruturar um programa com a enfermeira navegadora para fazer parte da avaliação, vamos dizer, obrigatória das pacientes com câncer de mama, inserir a fisioterapia desde o início do tratamento. Ela vai ajudar. Tradicionalmente as pessoas associam a fisioterapia só à reabilitação, né? Pós-mastectomia, fazer a reabilitação para não ficar com sequela da movimentação, linfedema, que é fundamental, também importante. Mas existe um outro papel importante da fisioterapia que já pode ser iniciado se a paciente estiver tolerante, tiver acesso ao longo da quimio, que é essa reabilitação física precoce. A gente sabe que a paciente que realiza a atividade física ao longo da quimioterapia, ela tem menos efeito colateral da quimioterapia, ela se recupera melhor depois que a quimioterapia termina, e já tem estudos em humanos, acho que ainda não tem publicados, eu sei que tem em andamento, mas a gente tem modelos animais, por exemplo, fazem quimioterapia em ratinho, e coloca um ratinho para correr na esteira e outro ratinho só comendo e dormindo. Aquele ratinho que está correndo na esteira, a quimioterapia funciona melhor, o tumor reduz mais. Então existem alguns dados até que praticar atividade física durante o tratamento faz com que a quimio funcione mais. Porém, a gente tem duas questões às vezes que dificultam a atividade física. Primeiro, que o câncer de mama é muito associado a sedentarismo, né? O sedentarismo aumenta o risco de câncer de mama. Então, com muita frequência, a paciente que fez um diagnóstico de câncer de mama, ela já era sedentária. Então, antes de ficar doente, ela já não fazia atividade física, naquele momento da quimioterapia, é difícil muitas vezes você conseguir que a paciente sozinha passe a praticar alguma coisa. Então, a fisioterapia, com um processo mais de reabilitação, ajuda muito a paciente a começar a praticar atividade física. Segundo, que existem, às vezes a paciente está mais debilitada, ela está mais frágil, mesmo aquela paciente que já praticava, às vezes não consegue de forma adequada, então o profissional junto também ajuda muito. E outra coisa que eu vejo muito, que é um ganho indireto, a gente não tem estudo disso, é que o acolhimento que elas recebem, o convívio com outras mulheres na mesma situação, isso tem um papel psicológico enorme, assim. Acho que é uma terapia para elas veem contar todas as animadas, que elas vieram para cá, vocês deram atenção, conversaram, que ela encontrou outra pessoa passando pela mesma situação, então isso tem um papel muito importante. Então acho que quanto antes a gente puder inserir a paciente num programa como que vocês realizam aqui, outro programa dessa ordem, só tem benefícios. Bom, então, antes de finalizar, eu só quero concluir. A senhora já falou lindamente sobre o nosso trabalho, a gente agradece, né? E assim, deixar claro que quando a gente teve a ideia de montar um programa, foi exatamente esse. Desde o início do acolhimento, né? Desde estamos todas juntas, vamos lutar, né? Aqui tá mais entusiasmada, ajuda aquela que oscila muito, né? O sentimento, o humor da pessoa. E o mais bonito é que assim, a gente consegue ajudar a minimizar todos os sintomas, né? Ou quase todos. Então a mulher passa melhor por esse processo e sai com a sensação vitoriosa que de fato é vitoriosa. E o mais importante é que a gente prepara para ela ter um outro hábito de vida, né? Porque não adianta, a nossa missão não acaba aqui, a gente tem que mostrar para ela que agora ela começa uma outra vida. Então a gente quer agradecer do fundo do coração, viu? Por tudo. A equipe do POI, do INCOM, tá bom? Muito obrigada. Obrigada a vocês e parabéns pelo trabalho. Então vamos dar continuidade às nossas perguntas, agora com as profissionais
Cláudia Pedroso, profissional de educação física, trabalhou 30 anos na Secretaria de Esportes de São José dos Campos, mestranda em... Vou ter que ler aqui, porque senão é muito chique. Mestrando em Ciências do Desporto e Avaliação e Prescrição da Atividade Física, também professora universitária. E também a gente está com a profissional de Educação Física e nossa paciente querida, a Regiane Branco. Ela é especialista em dança circular, gerontologia e dança educacional, né? Então a gente vai começar perguntando para a Cláudia. Né, Cláudia, assim, a gente viu que a atividade física traz muitos benefícios antes, durante e após o tratamento do câncer de mama, né? Existe diferença entre os exercícios preventivos e os demais exercícios? Você pode explicar pra gente como isso acontece? Claro, com certeza. Primeiro eu quero agradecer o convite do Grupo Policlin, né? Muito legal estar aqui e falando da importância do exercício físico, até porque o profissional de educação física hoje, né, Regiane, está dentro da lei, então nós podemos trabalhar dentro de hospital, nós somos profissionais da saúde, né? Então isso é um progresso muito legal, até porque hoje com os grandes estudos, grandes pesquisas bem recentes, demonstram a importância do exercício físico para o tratamento de pessoas com câncer. O preventivo, ele é um pouco diferente do exercício de quem está em tratamento. O preventivo ele é mais livre, né? Então eu posso trabalhar todas as capacidades físicas, resistência cardiorrespiratória, força, flexibilidade, agilidade, equilíbrio. Isso tudo pode ser feito de maneira mais tranquila, né? Eu posso ter uma prescrição com menos cautela do que quando eu vou fazer o tratamento realmente com as pessoas com câncer. E além disso, foram quebrados paradigmas com esses novos estudos de 2019, 2020, bem interessantes, que trazem isso pra gente com muita clareza, e é muito bacana entender que o exercício físico ele é anti-inflamatório. Então isso é muito legal, né? Isso, em alguns casos, inclusive, demonstram a diminuição do tamanho do tumor, né? Então isso é muito importante, traz muita tranquilidade hoje para as pessoas fazerem os exercícios físicos. E uma coisa muito importante é quebrar o paradigma de que se eu estou doente eu não posso fazer exercícios resistidos, exercícios de musculação. Eu posso e devo. Teve um artigo agora de 2020 que mostrou que 6% das pessoas que não inclusive de câncer de mama mesmo, 6% no grupo controle que não fizeram nenhum exercício físico perderam massa magra, 6% de massa magra. E as pessoas que fizeram exercícios de musculação resistidos ganharam quase 2% de massa magra. Então, além dele não perder, ele ainda ganhou quase 2%, fora a densidade óssea, fora a capacidade de autoestima, né, de se sentir melhor, de se sentir poderosa de novo, né? O exercício físico traz essa força de sair de dentro mesmo e externa isso das pessoas. Então, é muito importante. Agora, eu posso fazer em qualquer momento? Posso e devo. Eu posso fazer durante a químio, durante a rádio, porque o exercício físico ele previne até um pouco da fadiga. Se você faz antes, você previne a fadiga. Se você faz durante, posso, mas eu preciso dosar isso. Então o profissional ele tem que saber qual é a dose desse exercício, em que momento que eu vou trazer tudo isso, né? Então isso realmente é muito importante, Viviane. Uma outra coisa muito importante, muito importante, é realmente ter consciência do seu corpo. E você dizer isso para o profissional que está trabalhando com você, né? Como é que você está se sentindo e ter essa interação aí multidisciplinar. Eu acho que basicamente é isso. Tem muitas coisas para serem faladas, mas isso já pontua um pouquinho. A dosagem é muito importante, o descanso é muito importante também. E o exercício é o mesmo para jovem, para o idoso, para o adulto? É a mesma intensidade? Acho que você já falou um pouquinho, mas
Então, Viviane, existem diferenças entre as faixas etárias, mas ele é tão importante quanto. Uma coisa que nós percebemos muitas vezes é que a autoestima do idoso, ou das pessoas mais velhas, as mulheres mais velhas que têm câncer de mama, elas se sentem mais debilitadas ainda, né? E algumas pessoas acham, a pessoa está idosa, para que eu vou tratar? Já está no fim da vida, né? Já vai mesmo. Então, não. A gente tem que dar dignidade para essa pessoa. A gente tem que trazer um mínimo de qualidade de vida, funcionalidade, né? A pessoa tem que se sentir plenamente funcional. É para isso que nós trabalhamos, né? Então, a diferença realmente é na dosagem do exercício, né? A forma em que eu vou executar esse exercício, mas o tratamento, o carinho, a responsabilidade é a mesma. Perfeito. E é recomendado fazer exercício físico sem supervisão? Não. Isso Porque, é muito importante. Tá numa moda que a gente escuta que os pacientes chegam e falam assim, mas eu vi um vídeo na internet, você pratica atividade física? Não, eles falam, pratico, mas eu peguei uns vídeos na internet e eu faço sozinho em casa. Então pra mim já tá bom. A gente com muito cuidado fica assim, olha, vou deixar o profissional responder sobre isso. Então, na verdade, é uma preocupação muito grande, né, inclusive do Conselho Regional de Educação Física, com algumas dessas aulas, né, essas videoaulas estão na moda atualmente por conta da pandemia. Não dá para fazer qualquer coisa, né? Enquanto você está no tratamento de câncer, você tem que ser acompanhado de perto por um profissional de educação física, pelo seu fisioterapeuta, pelo seu médico, por toda essa equipe preparada para te atender. Então não dá para eu copiar um vídeo, né, e me exercitar achando que eu estou fazendo um benefício. Nem sempre. Então realmente precisa de uma supervisão. Né? Se você está em tratamento de quimio, de rádio, mais ainda, porque você precisa fazer toda uma periodização de treinamento baseado naqueles outros tratamentos que você está fazendo, né? Os tratamentos convencionais, as terapias hormonais, enfim. Algumas partes, alguns momentos dos tratamentos hormonais podem ser cardiotóxicos, né? E o exercício físico ele traz esse benefício também, ele diminui essa toxicidade. Então, por isso que eu preciso de um profissional, porque aí ele vai entender e vai te trazer aí realmente os benefícios. Obrigada, Cláudia. Obrigada. Vamos dar continuidade então ao nosso bate-papo. E eu vou fazer uma pergunta para a Regiane, né? Seja bem-vinda novamente, Regiane. Obrigada. Regiane, você é um exemplo de profissional que passou, né, por uma experiência do câncer de mama. Sem deixar de se exercitar, continuou ministrando as suas aulas de dança circular, ajudando outras pessoas. Você poderia contar um pouquinho pra gente como que foi, como está sendo essa experiência para você? Sim, claro. Durante todo o tratamento de quimioterapia, eu continuei fazendo atividade física, né, como a Cláudia falou, complementando isso sempre no meu limite, né, porque cada um tem um limite físico, emocional, corporal, e isso tem que ser bem dosado realmente. Mas acho que o mais importante de ter passado por isso durante esse tratamento é você sentir os resultados imediatos da atividade física na sua vida, né? A motivação, a autoestima e realmente não sentir tanto efeito durante todo o tratamento. E durante todo o tratamento eu realmente continuei com as aulas de dança e a dança tem um efeito terapêutico muito grande, né? Além de ela trazer esse bem-estar pessoal, físico, mental, a gente lida disso de uma forma diferente, né? Com uma positividade diferente e saber que esse processo não é um processo permanente, né? Que a gente vai passar por ele, independente do que seja, independente da extensão que isso seja na nossa vida, é um momento. Então que a gente passe por esse momento da melhor maneira possível. E a dança, ela tem essa qualidade de trabalhar as nossas emoções, trazer essa tranquilidade. E o momento do tratamento é um momento que a gente volta muito para si mesmo, né? Então é onde a gente vai achar as nossas incertezas, as nossas seguranças, a nossa forma de lidar diferente
com quem estamos nos tornando, né? Eu acho que é muito difícil a gente ser da mesma forma que quando a gente começou esse tratamento, né? Mas a música, a dança, o ritmo, ela casa muito bem com o que a gente está passando. Então eu super recomendo a atividade física, porque para mim foi um remédio, né, que eu tive durante todo o meu tratamento. E às vezes eu fazia quimioterapia de manhã e ia para aula de dança à tarde, né? Então eu passei muito bem por esse processo, lógico, com todos os pesos, com todas as coisas que estão agregadas, mas hoje em dia as coisas são bem... A gente pode deixar isso mais leve, né? E eu acho que a parte física que você consegue agregar ali com muita força de vontade tem uma resposta incrível na vida. E continuo fazendo as minhas aulas, continuo fazendo aula de dança, mesmo remotamente, mas com profissionais também dedicados a isso, né? Faz toda a diferença. Obrigada. E aí, para encerrar, Regiane, voltando para a dança circular, né? Você poderia falar, você já falou um pouquinho, né? Mas falar um pouquinho mais sobre a dança, como funciona e de repente até fazer uma demonstração? Sim, sim. A dança circular, ela veio para um momento, ela é muito antiga, desde que o mundo é mundo, existe nos círculos e as pessoas dançam por vários motivos, por festividade, por motivos religiosos, mas a dança circular ela veio como resgate da cultura dos povos e ela é muito propícia para esse momento, né? Seja ele esse momento de pandemia que estamos passando agora, porém ele nos dá essa conectividade com as nossas raízes, né? Então a dança circular ela faz um resgate de culturas, resgate de ritmos e todo mundo pode dançar. Em pé, sentado, que é o que eu gostaria que a gente fizesse hoje, para demonstrar um pouquinho essa vivência para quem estiver assistindo, né? Quem estiver em casa, nós aqui também. E a dança circular ela tem esse poder, né? De ligar as pessoas, de conectar nós com nós mesmos. E a gente ter um outro olhar pelo outro também, né? Então a dança é muito propícia para isso e vamos lá, bora experimentar. Bom, para demonstrar um pouquinho das danças circulares para quem está em casa, essa música ela foi adaptada então para a gente fazer em casa, né? Através da internet e sentadas, né? Mas é uma coreografia muito linda e harmônica. E ela vai falar desse bem, né, que temos em nós e que sauda o bem que tem no outro. Então é uma música que traz essa quebra de barreira, principalmente no momento em que a gente tem essa troca de olhares. Então o Namastê, a música está em alemão. A gente começa com as mãos juntas, as mãos saem de fora para dentro, aqui próximo do coração. A gente compartilha essa saudação com o outro, traz de novo aqui próximo do coração, eu posso flexionar um pouquinho o meu pescoço e aqui eu expando para o mundo. Ok? Vamos experimentar? Vamos respirar fundo, traz as emoções que você quer trabalhar para você. Namaste, Namaste. Namaste, 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 Namaste. Namaste. Ich grüße dich von ganzem Herzen. Ich grüße